se assustem com o tamanho do livro, que eu não vou ler todo. Com trecho. Estava aqui me adequando a essa nova forma de interagir com a rede social para dar conta, né? Então demora um pouquinho. Os filhos são mais rápidos, né? E a gente, quando o cabelo fica branco, a gente é mais lento em tudo, até fisicamente mesmo. Bom, gente, que a paz do Cristo esteja com todos nós e que essa paz que a gente tanto deseja possa realmente nos iluminar e a gente retornar para os nossos lares com um sentimento de paz, de amor, de alegria, esse sentimento que possa nos invadir, mexer a gente por dentro e nos tornar verdadeiros filhos de Deus. É natural que a gente, no dia atual, a gente esteja vivendo muito formatado pelas preocupações do momento. É natural que muitas vezes a expressão do nosso rosto signifique quanto estamos por dentro. É natural ainda que a gente caminhe muitas vezes com o rosto, uma expressão carrancuda, séria, com ruga na testa, e expressões que alguém olha e até se impressiona. Mas não é natural manter nesses sentimentos. O que falta em nós para que a gente descubra um pouco mais de alegria, felicidade e esperança? O que a gente precisa encontrar tão fora e não encontramos que esquecemos de buscar dentro? E é nessa possibilidade, e sem nenhuma pretensão de 50 minutos ou uma horinha, eu não vou aqui fazer com que todo mundo saia pós-doutorado em cristianismo na alma. Não teria essa pretensão, né? Porque a gente acredita em livre-arbítrio. O próprio Cristo nos ensinara e nos deixara à vontade. Então, a gente vai aprendendo igualzinho. A gente fala, traz um pouco do que a gente conheceu, do que a gente estudou, lembrando que na reencarnação, por mais que eu esteja aqui com o microfone e com a questão da palavra, não me faz professor de vocês. Eu me sinto muito tranquilo em poder estar fazendo o meu estudo, fazer essa preleção, sem o sentimento de estar ensinando. Somos todos aprendizes. Se temos um professor, nosso professor, mestre e modelo é Jesus. Que a gente possa, então, nesse tema, a alegria cristã que vive em mim, aparentemente parece uma frase comum, corriqueira, já cansei de ouvir isso, mas eu acho que a gente já ouviu muito, mas poucas vezes a gente realmente sentiu. Porque a hora que a gente conseguir sentir, começaremos a ressignificar nossa vida e dar um valor, uma caminhada muito melhor. É preciso que a gente observe, conforme essa flor que está ali. Eu achei interessante quando eu achei essa foto, porque imagina nascer uma flor bonita num lugar tão árido. Quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes parece que a vida para a gente não tem mais significado nenhum? Quantas vezes nos sentimos entristecidos? Caminhamos, bebemos água, não sentimos gosto, nos alimentamos, não sentimos sabor, né? Olhamos as pessoas, abraçamos, e poucas vezes a gente consegue sentir a resistência de uma flor que, mesmo no lugar árido, ela encontra possibilidade e mostra que é possível ter vida. Quando Deus nos criou para a felicidade. E é isso que a gente vai tentar comentar um pouco hoje sobre essa alegria na nossa vida. Mas para isso é preciso que a gente tenha que lembrar que não é possível mudar milênios de condicionamento, de comportamento, de cultura numa única vida. Não é porque entramos aqui nas casas espíritas, porque tomamos um passe, lemos o livro dos espíritos, já fazemos alguns estudos, já tocamos músicas, que agora sou outra pessoa. Não. Agora eu tenho as informações para eu começar
fazer uma mudança interior e ir dando conta de tomar aqueles hábitos milenares com todo o esforço que me for possível. E muitas vezes, não desanime, o esforço não cabe numa única encarnação. Senão a gente mudaria quando Jesus esteve com a gente. Se saímos do mundo de prova de primitivo, estamos no mundo de prova de expiação, é como se estivesse ainda espiritualmente engatinhando. Por isso que eu comecei falando que é natural, e é natural mesmo a gente ainda caminhar nesse zigue-zague. Agora, não é produtivo se a gente persiste naquilo que a gente já pode mudar e pelo hábito eu sou assim mesmo. Aí é o tempo da gente. E Deus respeita, principalmente Jesus, nós também respeitamos, e as pessoas vão mudando de acordo com a necessidade. Por isso tem uma frase que diz que o homem cansado de sofrer buscará viver melhor. Que pena que a gente segue tanto o caminho do sofrimento ao ponto de dizer que espírita adora sofrer. E não é uma verdade. A gente tem que ter cuidado com o movimento espírita. O movimento espírita é feito por nós. Vamos trazendo os hábitos milenares e condicionando no movimento como se fosse da doutrina. A doutrina ela é consoladora e libertadora. O Cristo é libertador. Mas a gente pega o Cristo, coloca na cruz e fica achando que o Cristo está lá chorando, sofrendo por nós. A gente tem que tirar o Cristo da cruz e caminhar com ele do nosso lado. Bonito e bom será quando o Cristo não estiver mais do nosso lado, mas quando os ensinamentos dele estiverem nas nossas atitudes. Aí a gente está por inteiro. Eu e o Cristo somos um. E assim a gente caminhará com muito mais força e resistência. Eu sempre gosto de trazer uma palavra do tema, para poder, porque a gente fala em alegria, e às vezes assim, o que é alegria de verdade? Né? Vamos ver o que o dicionário traz para a gente? O estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Né? Não cabia em si de tanta alegria. Né? Acontecimento feliz, pode ser também o nascimento do filho e outras situações assim. Então, regozijo, júbilo, prazer, o que é isso na vida da gente? Porque muitas vezes isso está ligado muito à questão externa, não é assim? Quantas vezes a nossa alegria, a gente chega, estou tão feliz, consegui financiar meu carro, a minha casa, comprei um anel de noivado, alguns ficam preocupados, mas tem gente que fica feliz. Consegui pagar lá a promissória, consegui. Olha como nossa felicidade, gente, sem a gente perceber o tempo inteiro. Meu filho, e aí? Está na aula? Tirou nota boa? O professor te elogiou? Tudo externo. A gente não pergunta, filho, está feliz? Como você está por dentro? É sempre filho. Pentei o cabelo, escova os dentes, ajeita isso, põe a roupa, vai tomar banho. A gente vive externamente e depois quer que a gente seja serenamente sublime, né? Seja um Buda tranquilo. Mas externamente a gente vive condicionado e condiciona o outro o tempo inteiro, sem perceber, porque Jesus nos convida àquele mergulho interior. E no Livro dos Espíritos está lá Santo Agostinho falando, quando eu verifiquei como que eu agi durante o dia, se eu magoei. Então, agora, para eu saber se eu magoei, eu tenho que saber o que saiu do meu coração. Está vendo como que é o que está aqui dentro? Não busquei o céu que é colar, está dentro de vós. Tá? A gente buscando o céu fora. E é isso que a gente tem que ver. Que alegria a gente espera? A alegria da matéria ou a alegria do espírito? Porque a alegria da matéria ela é palpável, mas ela é perecível. A alegria do espírito, ela a gente não vê, é invisível. Mas ela fica para a gente para toda a eternidade. Se a gente agarrar, sedimentar, a gente tem ela aqui. E para isso é preciso a gente saber por que eu nasci, o que estou fazendo aqui, qual a necessidade, por que ser feliz. Perdoar, qual o significado? Quem perdoa é bobo, quem perdoa é o outro passa a perna, quem perdoa está sempre se dando mal. Não é esse sentimento materializado que a gente tem do perdão. Perdoar inimigo, perdoar quem me fez mal. A pessoa pegou, assassinou um filho e eu perdoar, e assim a gente vai materializando. Lógico que não é fácil, né, gente?
a gente não pega o que eu estou falando ao pé da letra, tente aprofundar o que eu esteja falando, porque o perdão ao inimigo na reencarnação, se ele hoje esteve comigo, em que momento eu estive com ele? Porque é como se eu comprasse uma roupa e depois cismasse que não vou pagar. Chegasse aqui lá, Francisco Christian, põe meu nome na desobsessão. É porque eu paguei, eu comprei uma roupa muito cara, eu não posso pagar não. Pede os espíritos para me ajudar. Não, eu vou ter que dar um jeito. Fazer hora extra, arranjar dinheiro, pegar emprestado, eu tenho que pagar. Moralmente não é diferente. Moralmente é a mesma coisa. Eu não lembro, e graças a Deus, porque se eu lembrasse, doeria muito saber. E a pessoa, na outra vez eu falei isso também, se a pessoa se olhasse para mim e todo mundo de alguma forma lembrasse de algo ruim que eu fiz, seria muito difícil me assistir. Até eu brincava com a companheira falando assim, a casa está lotando, está todo mundo achando que é Eduardo Ladeira, coitado, eu e eles vamos ter que nos assistir. Então estamos aqui, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte. Então, na reencarnação, essa questão moral é o quanto a gente tem que aprender, dar conta. Aí vê no Evangelho, obediência e resignação. Não é fácil ter, porque a gente não disciplinou para ter esse sentimento. A gente saiu caminhando, fazendo, tudo naquele mundo líquido, onde tudo tem que ser rápido, tem que fluir, tem que acontecer, mas a vida não vai ser assim. Nós nos tumultuamos para essa realidade. Deus permite porque o progresso intelectual tem que acontecer, mas nós não podemos esquecer o progresso moral. O progresso moral tem que caminhar junto, porque senão essa alegria que a gente tanto aguarda não pode ficar só na matéria perecível, tem que acontecer no sentimento. Quando faz o paz e o bem, ele não pode daqui a um tempo cair na mesmice, para que ele não perca o encantamento do que é o toque com respeito ao próximo. Quem está sozinho, quem está se sentindo sozinho, solidão, quem está meio se sentindo esquecido, esse momento ele é bonito para que a gente possa valorizá-lo. Porque na nossa mocidade, quando eu frequentava, assim que eu entrei, cantava uma música, Seja Bem-vindo, Companheiro, né? Gabriel lembra disso. Eu evangelizei Gabriel, gente. Tudo que ele fizer de ruim, pode ter certeza, talvez eu tenha ensinado. Te livrei, viu, Gabriel? E aí, há pouco tempo, antes de eu sair realmente da mocidade, né? Hoje eu estou fazendo frequentando outras reuniões só noturnas, um jovem retorna quase 15 anos depois e a música que ele ouviu foi Seja Bem-vindo, Companheiro, grande alegria receber. E ele vira e fala assim, nossa, vocês ainda cantam essa música? Aí eu pensei, eu não falei não, eu pensei assim, nossa, ele não gostou dessa música. Talvez não é a culpa dele, talvez é como a gente canta. 20 anos cantando, 30 anos cantando, Seja Bem-vindo, Companheiro. Não tem mais amor, não tem mais brilho, não tem vibração que vai ao outro. Por isso que eles falam, quando a nossa fala está junto com a atitude, toca qualquer pessoa. Por isso que eles falam que exemplo arrasta sempre. Enquanto a gente não consegue ter exemplo, né, junto com a atitude, junto com a fala, a gente vai falando e tentando arrastar e para que as atitudes também acompanhem. Porque senão, gente, a vida da gente vai seguindo de forma bastante ruim, bastante difícil. É preciso que a gente pegue... Eu me perdi. Não pode tocar na tela, senão ele muda. Então, assim, a gente vai seguindo, aprendendo com Cristo e lembrando que todo esse ensinamento do Evangelho, se a gente não aprofundar cada ensinamento, a gente lê, vem no centro, participa de atividade e poucas vezes a gente se completa naquelas atitudes. Poucas vezes a gente vai para casa com força, coragem, com fé, sustenta-se na hora que a dor é grande. É preciso que a gente nessa hora, para ter fé, a fé que transforma, a fé que cura, se a gente não tiver o sentido desses ensinamentos,
a gente fica apenas com medo, igual muita gente que frequenta a casa espírita há muito tempo e não suporta a ideia de uma reunião mediúnica porque tem muito medo de espírito. Aí eu fico perguntando, nesses 20 anos, o que faltou de orientação? O que faltou de educação de quem orientou, de não preparar essa pessoa para esse contato, de forma que o medo, o pânico, seja de outra vida ou não, ou dessa mesma, a pessoa começasse a entender. Porque eu fico imaginando, quando desencarnar, e aos 60 anos, não sei se está muito longe, né? A gente já começa a ficar com o pezinho lá do outro lado, tem que se preparar, não é de ficar assustado, batendo na madeira, a gente vai. É melhor ir preparado do que ir assustado. E eu fui, meu Deus, não quero, não, já está lá. Então, assim, é preciso que essa orientação envolva as pessoas para que esse medo possa ir diminuindo, educando e orientando, né? Para que ela não fique assim. Porque eu não posso ser espírita e não ter contato com a parte espiritual. É algo meio estranho, meio equivocado. Mesmo que a pessoa não seja médium, mesmo que ela não tenha a mediunidade extensiva e não precise participar direto de uma reunião mediúnica, mas ela não pode passar numa casa espírita depois de 10, 20 anos e até menos, e nunca ter tido uma presença espiritual de orientação de alguma forma. Não orientação, espírito, eu queria te conhecer para você me dizer como que eu vou estar no meu trabalho. Não é nesse sentido, é no sentido moral. Por quê? Porque algumas vezes, quando a gente ia com o médico, conforme a Cristian falou, me preocupava quando naqueles momentos que a gente ia para o médico fraterno, fazia uma prece, um comentário, um leitor, os responsáveis daquela sala dava as orientações, explicava o que seria como médico, aquele grupo que entrava, como não cabia todo mundo, ia de 20 em 20 mais ou menos. E às vezes, quando tinha médico preparado, com possibilidades mediúnicas, vinha a comunicação de algum espírito. Geralmente acabava vindo Bezerra, Zé Grosso, geralmente era mais Zé Grosso, né? Porque ele é muito ligado ao movimento. E os jovens, quando saíam, ao invés de pegar o que era da orientação moral, ficava a comentar: ué, por que a voz mudou? Por que falou grosso daquele jeito? Por que falou fino? Porque eu falei, gente, tá, valeu ou não o que foi falado, né? E eu acho que é como a gente se distrai na nossa caminhada. A gente pode estar feliz ou triste, depende de como está a nossa atenção ao mundo. Como que a gente olha Jesus? Como que a gente olha o Evangelho? Como que a gente vem a casa? Como que a gente abraça um trabalho? Aí todo dia vai porque a gente criou um compromisso. Mas chega nele reclamando, sai reclamando. E quando está ali no contexto do diálogo, a maioria das vezes a gente está num embate com o outro e nunca numa construção para que aquilo aconteça. E isso eu não percebi, que eu trago da outra vida um sentimento de eu sou do tipo que eu adoro desafiar, adoro peitar, eu criei o hábito de não concordar. Eu não percebo, porque aí eu estou antenado com Bezerra de Menezes. Que espíritos teimosos, peitudos que estão ali me assessorando. Aí acentuo o que está em mim. Aí eu brigo, eu zango, eu discordo, eu não aceito. E eu vou perdendo a oportunidade de estar na tarefa, porque a tarefa vai se tornando árdua, difícil. As pessoas começam também a se afastar e eu não entendo o que está acontecendo. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo há um tempo atrás, quando eu fiquei muito aborrecido com uma situação, me afastei das tarefas, para perceber quase 4 anos depois o tempo que eu perdi. Mas durante os 4 anos, o que eu me sentia, não, eu tenho razão, é por aí mesmo, eu não posso ser conivente com isso. Mas na verdade, eu perdi de ir me lapidando na paciência, na obediência, no respeito e continuar fazendo minha parte. Porque se todo mundo for bom na terra e falar assim, Jesus me leva, não quero mais aqui, já pensou, gente, o que seria de nós? Se não tiver ninguém para guiar, se não tiver ninguém para orientar, já pensou se em todos os lugares só ficarem as pessoas com índoles difíceis?
Então é isso que a gente vai perdendo, esquecendo a oportunidade da gente prosseguir, né? Então essa árvore mostra muito uma questão interna ou externa do como a gente pode estar. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. Tá, Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 44. Então, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, a gente é conhecido pelos nossos atos. E nossos atos podem ser saudáveis e aproximam, mas podem ser atitudes que humilham e agridem. Então, abrolhos, eles falam que é uma planta rasteira, espinhosa, que dá, se não me engano, num deserto. E também um lugar de, como fosse pedregulho, lugar difícil, áspero de caminhar, lugar difícil. Como estão nossas almas, gente? Como quem está vivendo? De forma carrancuda, de forma difícil, espinhenta, árida, inóspita? Ou a gente já está começando a entender o que é Jesus, e não principalmente os homens, né? Que ainda se abraça muito a questão, eu sou homem, eu isso não, né? Eu falo grosso mesmo. E a gente perde a oportunidade, porque a gente aprende na doutrina espírita que Deus não cria ninguém falando grosso. Deus cria espírito. E o espírito não tem sexo. E o espírito encarna a hora no corpo masculino, a hora no corpo feminino. Quem engrossa demais a voz agora, um dia vai ter que aprender a afinar. Porque senão, se ficar a mulher falando grosso, aí entra, infelizmente, nessa possibilidade de preconceito, discriminação. E é assim que a gente, quando olha para o outro, como está o desenho da minha árvore interna? Está bonita ou está florida? E aí, quando eles falam que amar e destruir-vos lá no Evangelho, que é verdade, né? Vai nos favorecer libertação, a gente não consegue entender que a doutrina espírita é luz na treva da nossa ignorância. Para nós espíritos, como as religiões são luz nas trevas da ignorância de quem na frequenta. Então Jesus veio trazer luz para a nossa alma, para florescer, mas a gente continua teimosos. Aí eu falo mais de mim, não posso falar de vocês, né? A gente continua teimosos, ainda arraigado aos nossos compromissos, no sentido dos nossos hábitos. Aí a gente não entende a família que a gente está, a gente tem dificuldade de entender o emprego que eu estou, por que eu moro nesse bairro. E poucas vezes a gente agradece. Deus, obrigado por não estar pior. Deus, me dê resignação para que eu supere esse momento. Sabe por quê? A Eulália, ela veio e fez um seminário para a gente, e ela comentou que uma pessoa buscou um médico, e nesse médico, isso foi um caso verídico, esse médico falou que essa pessoa, além da asma, ela estava com gastrite. E a época, que faz bastante tempo, o médico, dizem que o médico falou para a pessoa assim: olha, se eu te dar o remédio para a asma, você morre com a gastrite. Se eu te der um remédio para a gastrite, você morre com falta de ar, por causa da asma, porque os remédios são muito fortes e você fisicamente não vai. E aí dizem que o espírito chegou para essa pessoa que tinha facilidade de contato com os espíritos, como a gente tem um com o outro, né? E o espírito falou assim: pede para ele dar o remédio. Agora eu não lembro se foi para a asma ou para coisa, mas pede para ele dar o remédio para ele. E aí a pessoa deu para a gastrite. De imediato, quando ele começou a olhar, olha, mas você vai morrer de asma. Aí a pessoa, a partir do remédio da gastrite, por algum motivo, ela melhorou da asma enquanto tomava o remédio. 6 meses depois, quando ela volta ao médico, quando ela vai falar para o médico que ela estava excelente, não estava sentindo nada de gastrite nem de asma, ela começou a ter dificuldade na hora de falar com o médico, voltou de imediato. E ele virou para a mentora dele e falou assim: o que está vendo? Não estou conseguindo nem respirar. Ela falou assim: olha, da gastrite a gente te cura com a ajuda do médico, mas da asma
só o tempo, só o plantio no bem. Aí contou para ele, olha só gente, por que é bom a gente não lembrar do passado. Como essa pessoa tinha condição de ouvir, lhe foi dito, né? Virou para ele e falou assim: você, em uma época passada, quando vivia como pirata, pegava couro de animal, costurava na pessoa e colocava no navio no sol. O sol começava a esquentar, aquilo ia apertando, apertando, e a pessoa morria sufocada. Aí a gente vai na questão 700 e pouco, quando falar de guerra, e ela, não sei qual é, 700 e pouco. Aí fala assim: o que acontece com a pessoa que suscita a guerra? A resposta dos espíritos: passará muitas encarnações, quitando cada vida que tenha ceifado. Eu não sei que vida eu já ceifei em alguma vida, seja na guerra ou não. Então agora, quando dói, se a gente não tem o conhecimento que liberta, eu vivo só na lamentação ou pulo de centro em centro achando que o centro que eu estou está fraco. Quando eu não tenho merecimento de melhorar o que está me doendo. Porque para melhorar é preciso plantar no bem. Se eu não dou o abraço com amor, se eu não acolho, se eu não visito conforme a Cristo mostrou, se em casa a paciência é pouco, e olha que a gente vai aprendendo na doutrina, que vai lá, você é culpado, não é no sentido de culpado, é no sentido de oportunidade de refazer caminhos, abraçar o que um dia eu fiz com que a pessoa desconfiasse. Então, se eu trair muito, aí nessa agora, só porque eu estou aqui palestrando, quero que lá seja muito harmonioso, não vai ser. Talvez seria aquela esposa que desconfiar: onde você está? Que cheiro é esse? Imagina um abraço e bem, a gente está cheio de perfume. Com quantas mulheres você esteve? Nossa, eu mal consegui casar contigo. São os abraços lá, Francisco. E assim, gente, a gente vai tendo que aprender aonde dói na criança, no jovem, no adulto e no idoso. A gente está vendo aí os índices de crianças com 7, 8 anos com suicídio, com depressão. Quando isso, há um tempo atrás, é doença só de pessoas mais velhas. E se a gente não abrir os olhos para enxergar, a gente fica igual carrinho de batido. Vai aqui, vai ali, desanima, se anima, dorme mal, acorda pior ainda. Quando a gente pode trazer essa alegria, e essa alegria com conhecimento nos fortalecer. Porque diante desse irmão que teve uma mentora que disse o que ele fez, a partir daí ele trabalhou no bem, e trabalhava com receituário, e trabalhava ajudando, amparando, não parava de ajudar até o desencarne, se dedicou imensamente. O que está faltando na gente para nossas mãos se movimentarem? O que está faltando na gente quando a atitude externa de estender e erguer alguém floresça dentro de mim aquilo tudo que estava ressecado, ressequido, que estava difícil, que estava inóspito? Enquanto a gente não fizer, não tem um tempo, aí a gente investe no estudo, investe nos cursos, aí vai para fora do Brasil fazer especializações, aí volta, aí casa, aí vem filhos. Aí depois tem filhos, agora não tem tempo, porque agora tem que levar o filho, buscar os filhos, aí vem os netos. Quando vem os netos, a maioria dos avós tomam conta. Quase que as mães têm que entrar na justiça para me devolver meu filho. Ele é meu filho, ele é só seu neto, mas não é meu filho. Aí quer educar, briga com a mãe, que a mãe não sabe ensinar. Aí, quando vem a doença, corre para o centro, ou corre para a igreja, ou corre para um lugar buscando Deus. O que está acontecendo comigo? Faltou a energia do conhecimento, porque mesmo que tivesse que a doença surgir após todo um trabalho, teria o entendimento que, gente, não tenha dúvida. Gente, no sentido de, irmãos, não tenham dúvida. Quando a gente está conectado com Deus, quando ele está conectado com o Evangelho, os sustos são menores, porque a preparação do Espírito nos faz atravessar pontes que a gente nem saberia que sabia tanto nadar se tivesse caído no rio. A gente não sabe a força que a gente cria quando em Deus a fé remove as montanhas das nossas dificuldades.
mas é preciso que o trabalho nos preencha. Porque enquanto eu viver o mundo de fora, que tem sua importância, em nenhum momento eu estou dizendo que não temos que trabalhar, estudar, correr atrás, não é isso que eu estou dizendo. Mas sabe aquela coisa de viver a matéria, como diz lá no Evangelho, viver no mundo sem ser do mundo, para que a gente não fique como muitos espíritos na reunião mediúnica, que desencarnaram e não sabem ainda. Acho estranho outra pessoa falando por ele, né? Ele falando, e ele não consegue ter esclarecimento, porque está tão, tá tão forte aquele pensamento que a vida não continua, que a pessoa se perde, né? E mesmo em espírito continua perdida, porque ela vai enxergar para fora como ela se sedimentou por dentro. Por isso que muitas vezes a nossa fé já poderia curar muitas doenças na gente. E não é só doença do físico, é doença do mal-estar, dos pensamentos, das maledicências, dos costumes que a gente às vezes nem conta para Deus com vergonha, mas Ele sabe que a gente tem. E a gente poderia, com a fé, ir modificando, prosseguindo, ficando mais leve. Principalmente se a gente tem um hábito, não de usar a prece como vício, no sentido de hábito, como se fosse quase um dogma. Não durma sem prece, não é nesse sentido. Mas a prece bem feita, uma leitura, que seja uma frase do Evangelho ou de um livro tranquilo, e a gente se prepara para estar no mundo espiritual, para que a gente possa, nesse contato com o mundo espiritual, estar fortalecido no que eu me preparei antes de dormir. E aí, junto ao anjo da guarda, ele nos conduzir para as tarefas que edificam, para que eu acorde melhor. Porque pode ter certeza, quem anda acordando muito cansado, aterrorizado, com medo, com pânico, com sensações de coisas ruins que vão acontecer, pode ter certeza, não é só o mentor nos alertando nada não. É a minha condição como que ainda está tão distanciado das coisas melhores. E aí a gente precisa ver isso com peso na consciência, a gente precisa ver o quanto realmente a gente tem que mudar. Quem grita muito vai diminuindo, quem toma a palavra só quer falar, não deixa outro falar, porque a gente não sabe depois o que vai nos acometer para que a gente venha travado de alguma forma e a gente possa ter cuidado. Conforme me foi dito uma vez, antes de eu começar realmente partir, porque os convites vinham, depois de um tempo estudando, fazendo estudo em mocidade, começa a vir os convites. E eu não ia de jeito nenhum. Até que um dia eu tive a orientação de um médico bastante idôneo, e ele disse que havia um espírito que se aproveitava da insegurança que eu estava, porque em vidas passadas eu utilizaram muito mal a minha voz. Utilizei talvez para seguir pessoas para caminhos equivocados. E que agora, no medo de incorrer nessa mesma situação, eu ficava e ele acentuava em mim o medo. Então eu não falava, porque eu vinha e aquele pânico que até hoje eu carrego. Por isso que Cristo brincou comigo. Está melhor agora, Zé Cláudio? Porque sempre antes da palestra fico tenso, boca seca. E eu falo, meu Deus, aí me dá uns brancos, porque eu fico assim, o que eu pensei mesmo, o que eu organizei? Porque eu fico assim, guardando tudo, eu vou falar isso, vou iniciar assim. Quando eu chego aqui para o microfone e falo, boa noite, já era. Aí eu começo falando, mas, lógico, seguindo um certo roteiro, mas eu já não consigo tudo aquilo que eu falei. Aí quando eu vou para casa, eu vou assim, eu falei que ia falar isso, aí que eu tirei, eu até guardei, eu fiquei decorando, mas não vem. Porque a gente vai aprendendo a obediência, a educação, o respeito, sabe por quê? Não é que tudo que eu estou falando é o espírito aqui falando, esperando, não é só nesse sentido, né? Até porque eu não tenho essa capacidade nem de ver. Se estiver médio vidente, talvez esteja vendo, mas eu não vejo, não sinto, não... que arrepio, eu senti quando o irmão chegou. Não tenho isso. Mas com certeza, a gente é orientado que a gente tem que estudar e se preparar. Quando chega, entrega-se para que a espiritualidade te utilize para falar o que realmente seja preciso ouvir. Não só vocês, principalmente eu. Porque quanto mais a gente está na fala, com certeza mais a gente precisa estar no preparo dessa escuta interna.
Então vamos refletir um pouquinho com Sócrates, né? Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Olha que frase, gente. Ele falou isso. Sócrates nasceu em Atenas por volta do ano 470 AC, antes de Cristo. Então ele está em 2019, dá 2.489 anos, né? Mais ou menos, né? Sem querer ser tão certeiro na data. E isso é atual até hoje. Quantos de nós estamos vivendo, né, assim, nesse vazio de uma vida ocupada demais? A gente faz tudo, chega à noite cansado e muitas vezes tão enrugado, vazios. Vai dormir meio entristecido, ri um pouco. Vou botar um filme na Netflix para ver se eu me alegro. Aí bota o filme, aí se emociona, chora. Sai do filme, vai dormir. Cabeça bem pesada, acorda. Temos que respirar, gente. Não é fazer muito, é fazer o que precisa ser feito. É ter cuidado, porque Divaldo conta que ele cismou uma época que ele tinha que criar 1000 casas. E começou naquele afã de como ia arranjar dinheiro para criar 1000 casas. Porque ele tinha que dar 1000 casas para as pessoas que não tinham. Aí depois de um tempo, o irmão chega para ele e fala que o maior compromisso dele não é com a casa externa, mas é de preparar a casa interna com o Evangelho do Cristo no coração de cada um. E ele fala assim, que ele custou entender. Ele cismou que ele tinha. Olha, se Divaldo, com toda a grandeza, se permite um tipo de pensamento, uma falha e uma influência dessa, imagine a gente. O vigiar e orar do Cristo é muito maior. Aí às vezes eu dou conta de fazer todas as coisas externas e nunca nessa quantidade de afazeres eu encontro um tempinho para a casa espírita. Quando a gente chega e está aqui e senta, quem limpou a cadeira? Quem organizou? Porque quando termina, é tirado muitas cadeiras e colocado para facilitar e dar comodidade do caminhar de vocês para o passe. Em algum momento isso tem que voltar para o lugar. Tem gente que já recebe a gente há muito tempo. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que teriam capacidade de fazer a mesma coisa. Um abraço, um sorriso, aqui é a caneta. E isso vai fazendo um bem, gente. Que Chico Xavier falava, quando estava aqui em terra, que a mediunidade, que muitos têm preocupação em desenvolver, ele falou que a mediunidade se desenvolve também no trabalho, varrendo o chão, organizando a cadeira, colocando a aguinha no copo, doando a aguinha à pessoa, ficando na fila para poder organizar, para não ter tumulto, né? Para as pessoas saberem a hora que tem que ser chamado. Então, olha quanta tarefa simples, mas de uma importância imensa. E a gente mas eu não tenho condição de... Porque a gente só pensa em ser o presidente da casa, em ser o orador, em ser o tesoureiro, não sei, a gente quer ser títulos. Quando o maior título nosso está num sentimento chamado humildade. É esse que nos engrandece, é esse que nos coloca para cima, é esse que nos preenche e vai nos tirando, porque infelizmente, com todo o respeito a quem passou, ou pode passar, ou teve parentes muito próximos, conforme eu também tenho, que já se suicidou. O suicídio é uma atitude que a pessoa pensa que finaliza uma situação, para perceber do outro lado, quando acorda, quando tem condição, do quanto ela não resolveu aquele problema e criou outro. E muitas vezes revive, dependendo da condição, como foi o desencarne. Aquele momento, muitas vezes, até merecesse ser ocorrido. Por quê? Porque tirou uma vida que Deus não lhe permitiu. Aí depois tenta nascer, lógico que aqui a gente não está padronizando não, ele está dando exemplos de possibilidade. Depois que tenta nascer, né, conforme muitas vezes, há casos, que isso não é por todo mundo,
Mas há casos de pessoas que querem engravidar e nós não sabemos se foi porque em outras vidas malbaratou a gravidez. Porque quando a gente começa a dar exemplo muito detalhado, fica parecendo que está culpando, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu estou pedindo, não ouçam ao pé da letra. Tudo isso, a doutrina, ela é realmente consoladora. Então, como estamos vivendo? É uma importância enorme, já iniciei praticamente trazendo essa reflexão. Como estamos vivendo? Hoje, mesmo que seja uma palestra, não é no sentido, tadinho, Zé Cláudio está aqui, não é nesse sentido não. Mas hoje, com a palestra, com as reflexões, com o passo, com a música que nos envolveu o coração, cada letra, se a gente prestou atenção na letra, ou a gente ficou só ali, igual rolê na onda, né? Aí foi, nossa, que música gostosa, mas não prestou atenção. O que a música dizia para nós? Porque muitas vezes o ensinamento não está só em alguém chega, um espírito chega e eu falo direto para ela o que ela precisa ouvir. Às vezes está na frase de um caminhão. Às vezes está numa frase assim, numa palavra, e alguém falou alguma coisa do nada, não sabe nem o que disse. Se eu não estiver ouvido de ouvir, se eu não tiver olhos de ver, eu não percebo a quantidade de vezes que Deus, sutilmente, respeitando o nosso livre-arbítrio, encaminha até a gente as possibilidades da ajuda. A gente fica achando, a hora que tiver um bom médium, a hora que esse médium tiver um bom espírito, a hora que tiver a chance de eu ir na reunião mediúnica da casa, aí fica tentando, e aí está tudo sendo orientado, e a gente não percebe. É isso que a gente precisa amadurecer imensamente. Como burilar o Evangelho no coração, olhando as frases por frases e meditando. Às vezes, uma página inteira lida, talvez não faça o efeito que uma simples frase nela contida, e se eu prestasse mais atenção. Não estou dizendo para não ler o Evangelho, estou dizendo assim, leia uma frase e medite sobre ela. Todo dia fazendo isso, como você vê, você lê o Evangelho inteiro. Porque não tem gente que fala assim, lê essa página, agora eu comento, não lembro nem do título. Então, se a pessoa é desse tipo, que lê e não presta atenção, é melhor eu não ler o texto todo. Então lê o texto todo, depois, deixa eu voltar e ver se acha uma frase que me atenda. E fica naquela frase. Medito o dia inteiro. Deus, o que essa frase quer me dizer? Eu senti uma vibração com ela, senti algo, me identifiquei. Me ajude, Senhor. E ajuda quando a prece é sincera. Está lá também no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Quando a gente pede com sinceridade, não há um pedido que não seja atendido. Se a gente não acredita nisso, a gente fica sempre pedindo alguém para orar por nós, porque a gente não acredita. E Jesus nos disse, eu te curei. Jesus fala o quê? A tua fé te curou. E olha, quando ele fala a fé te curou, é a tua mulher que vivia, né, uma hemorragia, não sei quanto tempo, e ali, na época, havia um preconceito enorme. Ela era banida, né, dos lugares. O preconceito daquela época era nesse sentido. Assim mesmo ela encontrou, aonde essa mulher encontrou força para vencer o preconceito e se enfiar ali e tocar as vestes de Jesus. As vestes. E Jesus percebe, e os discípulos perguntam, Senhor, estão todos tocando, como o Senhor sabe? Ele saiu virtude de mim. Que virtude nos falta que ainda a gente não consegue exalar, porque nos falta ainda a atitude que nos renove por dentro e nos põe mais próximo desse amor tão intenso. Deus criou tudo, criou o universo. A gente está mergulhado nesse fluido cósmico. E aproveitando nada, dormindo, invadido por esse amor, mas sequer abrindo os olhos para perceber. Porque esse amor, ele nos respeita tanto que jamais vai nos forçar. Ele deixa que a gente mesmo se levanta e segue na hora que a gente sentir vontade. Porém, enquanto a gente não faz, é como a criança que puxa alguma coisa da mesa e algo lhe cai em cima e machuca. Por isso que andamos tão machucados, porque nos falta a atitude
de amor com Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai. Isso não é uma frase para usar a esmo. Isso é uma frase para fazer sentido na gente. Em que momento meus ouvidos conseguem captar essa vibração sutil que me respeita, mas que me ama e me quer para frente? E muitas vezes a minha autoestima me coloca para baixo. E aí, dependendo da minha vida, conforme eu caminho, eu posso vir junto a um monte de gente que só sabe olhar e criticar. E eu ter que fazer como uma mulher hemorrágica. Apesar da crítica, apesar do terreno difícil, apesar desse abrolho todo, eu vou seguir, eu vou vencer, eu vou superar. Porque a hora que a gente se entende filhos de Deus, centelhas divinas, nada nos segura. E aí, nesse sentido, a gente não se torna o super-homem que avança e vence o outro. Aí se torna assim forte com Deus. O forte que aprende a vencer-se e a ajudar, a amparar, a olhar para trás sem se preocupar se algum caído que ajuda e se quer seguir. Aí a gente aprende a ver no outro não mais apenas um corpo, se é o meu desejo ou não, se é para me facilitar a vida ou não. O outro passa a ser o irmão, não pode ser homem ou mulher. O outro é um irmão, na qual eu abraço, porque é um irmão em Cristo. Por mais que a gente tenha no nosso sobrenome, didaticamente, nos separando como família consanguínea, em Deus somos uma única família, aprendendo a se amar. Como está ou como tem sido a nossa ação cristã? Que eleva, que ilumina, que reflete os desígnios do Cristo? Como que a gente está agindo? Essas atitudes que a gente já consegue, com pouco ou muito estudo, já nos faz direcionar a nossa caminhada? A gente já chega onde a gente está, no centro, se oferecendo para o trabalho, no serviço, colaborando, porque muitas vezes no serviço é difícil, né? Porque quando a gente é bom, ou a gente se coloca na disposição de ajudar, todo mundo passa os serviços para a gente. Aí, se eles também não tiver a sabedoria de botar o limite, a gente realmente se equivoca também, porque todo mundo vai jogar em cima da gente, né? Porque eles dizem o seguinte, que o bom soldado no quartel é o que mais trabalha, né? Quem conhece gente no quartel conhece bem essa frase. Mas a proposta do Cristo também é assim, há muitos trabalhos e poucos trabalhadores, e os poucos trabalhadores, infelizmente, se amontoam de serviço. Mas, no final, esse amontoar, quando bem trabalhado, nos coloca numa felicidade imensa, intensa. Enquanto quem não soube aproveitar, muitas vezes pode ficar na dificuldade. É como um aluno que foi estudioso, dedicado, estudava em casa, às vezes é chamado até de, como fala? CDF, né? Puxa saco do professor, aí sofre umas humilhaçõezinhas, hoje é chamado bullying, mas esse aluno um dia na entrevista, ele geralmente há a tendência de ele passar em todas, porque ele está preparado. Quem colou, faltou, não prestou atenção no professor, na hora da entrevista, tem segurança, abaixa a cabeça, olha para o lado. E aí, os entrevistadores são preparados para ver se você olhou para um lado, você está dizendo isso, se você olhou para baixo, tem seguro, se você olhou... Aí, olha só, a gente é avaliado e às vezes na própria entrevista a pessoa perde. Eu conheço pessoas que perderam na entrevista de Petrobras e não entenderam até hoje porque perdeu. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender como foi na entrevista, o que falou. Porque uma vez eu peguei um e-mail de uma pessoa que havia entrevistado para trabalhar na empresa. E, quer dizer, entrevistei, conversei, a pessoa até na entrevista ficou bem. Quando eu pedi o e-mail, ela foi e botou assim: meu nome é fulano de tal, aí botou só o nome para não falar, tal, ponto, surfnaveia@gmail.com. Que isso? Surf na veia, eu não sabia nem escrever surf, como escreve surf? Aí depois eu falei assim, fulano, não pode ter um e-mail desse para uma empresa.
Aí, lógico, era um jovem, né? Eu, com 17 anos, ia fazer estágio. E depois um outro que era engenheiro já formado, mais jovem, seus 21 anos. Eu liguei, ele passou na entrevista e o chefe pediu que eu ligasse imediatamente. Ele passou na sexta e na segunda pedisse que ele viesse, né? Aí eu liguei, caiu na caixa postal. E o que eu ouvi na caixa postal foi um palavrão. Aí depois ele ligou, pediu desculpa, não sei o quê, eu tô que a sobrinha, não sei quem lá tinha botado aquilo. Eu falei, olha rapaz, não faça isso, porque se é o gerente, se é o dono da empresa, se é alguém, né? E é assim que a gente vai falhando, e às vezes com o próprio Cristo. Como que eu estou aqui dentro? Como está a minha casa? Como estão minhas ações? Porque também tem uma questão muito interessante, que uma vez um espírito se comunicou e a pessoa dizia, o espírito dizia assim: olha, eu sou uma pessoa ruim, eu faço maldade, eu ajo assim mesmo, eu sou isso, aquilo. Ele foi falando um monte de coisas assim que eu não cabe nem aqui falar. E aí a pessoa fala: não, meu irmão, que isso, nós também somos assim, nós somos irmãos, mas eu faço isso, não, mas nós também, fica tranquilo, Deus te ama, nós também, vamos caminhar com o Evangelho fala que você é nosso irmão. Aí diz essa pessoa que as pessoas saem do diálogo com o Espírito e vai para casa. Aí chega em casa, começa a assistir a televisão e aparece lá que uma pessoa tinha estuprado uma criança de idade, né, bem pequena. E aí disse que na mesma hora ele virou para a família e falou assim: o quê? Isso aí não pode viver aqui, você tem que matar, tem que prender, tem isso aqui. Aí disse que numa outra sessão espiritual, na reunião, o espírito chega e fala assim: ué, você não falou que era meu irmão? Como que agora o outro você quer matar? E a gente sabe de muitos casos. Eu vejo nas reuniões nossas, isso foi quem contou, foi uma outra pessoa. Na nossa reunião mediúnica, muitas vezes o dialogador está conversando e o espírito fala assim para a gente: eu conheço todos vocês, eu caminho com vocês, eu vejo como vocês agem na rua e em casa. Vocês são hipócritas, mudar e ser igual a vocês, eu fico como eu sou, porque pelo menos eu sou sincero, eu falo o que eu faço mesmo e pronto. E vocês chegam aqui chamando a gente de irmão, e na rua não é nada disso. E eles veem mesmo, gente. E quando é uma reunião séria de pessoas idôneas, a gente fala assim: não, isso aqui não tem ninguém inventando. Porque vem detalhes que a gente não sabe, o outro não sabe, e que ali muitas vezes é trazido. E aí confirmo. Conforme muitas vezes eu, na minha mediunidade, eu fico inseguro, né? Começou há pouco tempo, eu estou com 60 anos, começou aos 60, aos 50. E às vezes eu fico seguro, fico assim: não, acho que é coisa da minha cabeça. Aí quando termina, a gente sempre faz uma avaliação. E aí algum médico dele fala assim: Cláudio, eu senti um espírito assim, querendo se comunicar. Então era. Mas eu fiquei inseguro. Ultimamente, não é que eu ouço, tem gente que ouve mesmo, né? Igual a gente está se ouvindo. Mas é como se criasse uma frase na cabeça. Às vezes eu estou assim, na casa de segurança, aí vem como se fosse quase uma frase. É como se eu pensasse sobre a orientação de alguém. Zé, vamos trabalhar, meu filho. Aí eu respiro fundo e aí quando acontecem as comunicações, os resultados que a gente vê, porque a gente nunca deixa de fazer a avaliação, porque é de uma importância, e o que a gente criou uma coisa gostosa na nossa reunião é não ter medo de avaliar. Avalia o dialogador, a comunicação, o médium, e a gente sabe por quê? Porque se eu tiver preocupação de magoar o outro médium, ou ele é mim, ou a gente, o dialogador, aonde a gente vai parar nessa reunião se a gente sabe que existem espíritos pseudo-sábios, guiando, amparando, espreitando uma oportunidade. Se eu estou vivendo aqui, eu não preciso estar numa reunião mediúnica. Eu estou aqui, tem muitos espíritos lá fora ou aqui dentro, nos observando, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E olha só, eu não sei como está cada um, a não ser como quando alguém ri, ou quando alguém expressa demais alguma coisa. Mas os espíritos nos percebem pela nossa vibração. E de acordo com a tonalidade que fica, eles sabem que pensamento a gente está tendo. Além daqueles mais evoluídos, conseguir até saber o que a gente pensa. Então a gente engana quem?
Hoje a doutrina consoladora veio desvelar isso para nós, para acordar a gente desse caminhar tão adormecido, para que a felicidade não seja uma espera do que o outro, do que alguém faça por nós, mas do quanto a gente pode fazer. Se algum dia eu malbaratei tanta coisa, eu posso estar vindo numa encarnação onde a vida que eu vou ter é de muita resignação, porque eu vou encontrar muitas portas fechadas. Mas não é fechada de forma totalmente assim, de não abrir nunca. É que as facilidades serão poucas, eu terei que conquistar. Eu vejo muita gente falar isso. Tudo para mim é difícil. Em algum momento, como que foi difícil a gente em outras vidas, né? Aí esse entendimento vai nos lapidando por dentro, vai nos mudando, para que as reações, que a gente se assusta quando vê os vídeos, toda hora mostrando, através do jornal também, que alguém agrediu, alguém bateu, alguém fez isso, alguém fez aquilo, atropelamento, né? Assalto dos mais piores, e a gente não sabe assim, o que é isso. Agora, em algum momento, todos que assim agem prestarão conta. Estou morando na casa toda cheia de grade, não sei o que, não sabe como alguém entra, vai lá, faz tudo que tem que ser feito, infelizmente. É a quitação, muitas vezes, de uma situação. Porque no mundo que a gente está, de prova e expiação para mundo de regeneração, não tem mais ninguém sofrendo sem que não tenha alguma coisa feita também. A gente não está lá naquele iniciozinho, que eu não fiz nada, mas algo aconteceu e aí começou a gerar a lei de causa e efeito. Hoje, a lei de causa e efeito, quando a gente dá a ela a dignidade que ela merece, ela não vira uma lei de causa e efeito que culpa, ou que, eu sou assim porque eu errei muito, vira a lei de causa e efeito, que oportunidade de percebendo isso, agora o caminho é diferente. Se eu não plantei, agora eu planto, se eu não ajudei, agora eu ajudo, se eu não abracei, agora eu vou dar um jeito de abraçar mais. Porque ele está vendo um momento delicadíssimo, de muita depressão. E se a gente falar naquele livro, eu acho que é Obras Póstumas. Se a gente for nele, está lá, escrito, desculpa gente, eu volto na dúvida se é Obras Póstumas no final ou se é na Gênesis no final, que diz que no final, que nessa mudança, nessa transição planetária, haveria muita loucura e muito suicídio. Isso foi falado há 162 anos atrás, quando Kardec, em 1857, codificou o Livro dos Espíritos e as outras obras básicas, que vieram nos anos posteriores. Foi falado há 100 e poucos anos atrás. E o que está acontecendo nesse período que a gente está falando de transição planetária? Muita loucura e muito suicídio. Nos preparamos para isso, ouvimos desde lá atrás o Kardec, hoje estamos ouvindo, ou o Livro dos Espíritos se tornou um livro chato, enjoado e ultrapassado? Como estão as 5 obras básicas para nós? A gente não tem acesso porque é longo, é difícil, eu não consigo aprender, mas tem os estudos na Casa Espírita. E eu não falo isso como puxão de orelha, eu falo isso para nós acordarmos. Que verdade é essa consoladora que eu não quero ouvir? Que eu não quero ter contato. Mas se eu me envolver muito, eu acho que eu tenho mediunidade, esse tal de espírito vai começar a ser... Ele, se não aproximar pela reunião mediúnica, quando nos educamos, vai se aproximar de outro jeito que a gente não sabe nem que é os espíritos nos incomodando. Até porque eles dizem que as influências sutis são as que mais dizimam lares. Sabiam disso? Não são as obsessões difíceis, aquelas subjugação, não é essa que é a pior, é a sutil, porque a sutil ninguém percebe. Ela vai ali envolvendo, aí tem briguinha, zanguinha, quando a pessoa acorda, está igual aquele ferrugem debaixo da tinta, já não presta mais. Então a relação desgasta, a dificuldade no emprego, em casa, com a família, com o filho, com o marido, com a esposa, tudo vai deteriorando com aquela influência pacientemente ali, jogando dardozinhos negativos. E a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não está acordando para essa realidade espiritual. E é preciso que a gente tenha muita atenção a isso.
Aqui eu vou ler só um trechinho, gente, pequeno, porque essa foto de Jesus, quando visita Marta e Maria, está em Lucas, capítulo 10, de 38 a 42, né? Ao prosseguir a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, aquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Lógico, Maria, Jesus fala isso para Marta, ele não está desprezando o serviço de Marta, até porque ele está falando de Jesus. Mas ele está chamando a atenção da Marta em que apenas se envolvia na questão material. E eu comecei o estudo aqui na palestra justamente falando como estava a nossa vida externa. Talvez a Marta, por Jesus já conhecê-la, entendeu que era o Espírito, só se preocupava com o que era externo. E Maria já tinha a noção que o externo poderia aguardar talvez um pouco, mas que aquela mensagem ela teria como aprender, né? E necessário para que ela pudesse até fazer as coisas materiais, estando equilibrada por dentro, atendendo melhor. É isso que nós temos que ter assim, um cuidado com a gente, né? De que forma temos nos comportado perante a vida? Igual a Marta ou igual a Maria? É uma reflexão que eu não vou dar nenhuma receita de bolo. É para cada um de nós voltar para casa e perceber: os afazeres precisam ser feitos. Toda a casa precisa ser limpa, varrida, a roupa tem que ser lavada, a comida precisa ser feita, né? E tudo leva um trabalho material, sim. Mas em algum momento eu preciso estar me preparando também espiritualmente, para que a vida renove, melhore, para que eu entenda até aquele trabalho que muitas vezes vai se tornando árduo, as mulheres que o digam hoje em dia, né? Por quê? Porque as mulheres hoje, com a questão do trabalho externo, elas trabalham externamente. Chegam em casa, aí vai preparar as coisas. E nós, infelizmente, com os olhos e ouvidos fechados, chegamos em casa, tomamos uma ducha, sentamos para ver jornal e ficamos esperando se a janta está pronta. E já tem muita gente agindo diferente, graças a Deus. Mas se uma boa parte de nós age assim, e mesmo assim, quando a mulher chega em casa, ela não faz só o almoço ou só a janta. Ela cuida, ela vê, ela faz exercício com o filho, ela vê outra coisa, ela vê se a roupa do homem está... Não de uma forma machista, não, estou falando não. É que muitas vezes ainda é muito assim. Porque quando se namora, quer ter. Quando se noiva, quer ter. Quando casa, acha que vai dar jeito. O uso do castigo faz a boca torta. A mãe já ensinou o filho a ser um leão, né? Aí eu caso, tenho 2 filhas. Aí eu fico agora orando, pedindo a Deus que alguma mãe tenha educado, né, 2 jovens que possam, quando eu namorar minhas filhas, respeitá-las, porque agora eu sou pai. Eu quero o melhor para elas. Mas se fosse 2 meninos, de que forma eu estaria educando? Eu estaria com essa preocupação com quem meus 2 filhos iriam namorar? Ou estaria simplesmente ensinando, joga bola, não sei o que, faz isso, não é assim? A distração que a gente se permite e o pouco contato com o Evangelho no coração, nas atitudes. Aí a gente não entende porque que a vida está errada, está difícil. Aí vem, chora, reclama, mas não muda nada aqui dentro. A hora que mudar, a vida muda fora também, né? Um dos alicerces da doutrina consoladora é a imortalidade da alma. Tão pouco atenção a gente dá isso, né?
Nós somos simplesmente imortais. Somos imortais no processo evolutivo de aprimoramento. Imortais destinados à felicidade. Então, acreditar na imortalidade da alma não é simplesmente só para acreditar. É o quanto esse acreditar fortaleceria, porque se a gente entender, eu posso até não entender direito, não ter conhecimento, não estudei muito sobre o que é a vida espiritual. Mas se a gente lembrar que todo dia, quando a gente dorme, a gente está nesse mundo espiritual, mas como a gente se prepara pouco a gente lembra. Quando lembra é de um sonho, ou bom ou ruim, né? Algumas vezes é mais ruim do que bom. Tive um pesadelo, tive um sonho estranho, sonhei que estava em tanto lugar, porque diz que quando a gente acorda, a gente lembra de alguns pedaços do sonho. Como a gente não aprendeu no estudo, não aprofunda, a gente fica, nossa, que sonho estranho, tem alguma coisa errada. Não, é que a gente só lembrou de alguns detalhes. Quando junta tudo, não dá certo. Estava na praia, depois estava no céu, depois estava no sítio. Sim, é por onde o Espírito caminhou e trouxe lembrança de alguns pedaços de passagem. Isso é simples, mas fica estranho e a gente fica, nossa, tem alguma coisa acontecendo. Aí vai criando, aí fica aqueles espíritos brincalhões jogando aqueles dados mentais. É isso mesmo, cuidado, tem algo mesmo. E aí a gente vai entrando no pessimismo, aí tropeça, viu, sabia? Aí a gente vai concretizando e vai dormir mal, porque concretizou algo ilusório, mas que se materializou no pensamento fortalecido nessas dúvidas. Quando está lá que o conhecimento ele liberta a gente, é muito maior isso. É como se tivesse um mergulho e aprofundasse nesse conhecimento, para que esse ensinamento realmente ilumine as trevas da ignorância, né, no sentido adjetivamente ruim, é na ignorância no sentido de falta de conhecimento. É nesse sentido que ele está falando da ignorância, né? Em Obras Póstumas, eles trazem aí, né, foi escrito em 1890 por Kardec: os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Está lá em Credo Espírito, no finalzinho já dessa obra. Luta dos interesses gerará constantes misérias. Como a gente está vendo o mundo atual? Foi escrito em 1890, parece que foi escrito hoje. Se a gente nesses 100 e poucos anos não mudou, se a gente agora continua não mudando, fica todo mundo falando de mundo de regeneração, aonde? Só se for no mundo que já está regenerado. Porque o mundo só vai estar regenerado quando cada alma aqui encarnada ou desencarnada estiver regenerada. Porque o mundo é fruto do que é cada um de nós. Então, se o mundo está turbulento, não é só o mundo, somos nós. O barco é um só. Por isso, quando Jesus fala, não julgueis, ele é muito maior do que isso. Essa expressão é muito maior. E a gente julga pelo hábito, pelo vício, pelo costume. Tá? A gente julga o tempo inteiro. Ih, já vi fulano, já vi ciclano. Olha só que situação. Olha só que pessoa, como agiu desse jeito. Se a gente tivesse no lugar que a pessoa poderia ter feito pior. E é por isso que a gente tem que respirar, olhar, pedir a Deus sabedoria, para que a sabedoria nos eduque verdadeiramente. Porque os espíritos só param de nos perseguir quando percebem em nós a mudança. Aí não é só porque a gente mudou, é porque quando a gente muda a sintonia. Porque a gente já aprendeu que os espíritos só conseguem nos envolver se encontrar na gente a sintonia daquilo que eles esperam. Onde tem brecha em nós, ali eles penetram. Então é isso que a gente precisa, sabe? A gente começa a acordar, então é importante estudar as obras. Se somos espíritas, vamos conhecer. É como diz, se você chegar numa igreja evangélica e perguntar quem tem a Bíblia, difícil alguém não levantar a mão. Lá em casa, tirando eu, minha mãe e minhas duas irmãs, o resto, meus irmãos, cunhados, sobrinhos, todos são evangélicos. E aí é interessante quando eles se arrumam para ir para a igreja, até o menorzinho já tem.
O de 6 anos chega a ser bonitinho, já sai aquele terninho. Eu fico encantado com aquilo. Sai tudo arrumadinho para estudar. Mas se a gente pergunta, quem tem o livro do Espírito? A maioria não tem, não leu, não quer ler, e já tem uma ideia preconcebida que é difícil. Por que a gente não valoriza o que é nosso? Por que a gente não dá conta do que é nosso? Assim como Jesus virou e falou para Simão Pedro, falou: Pedro, você será pedra. Pedra em aramaica, selfa, né? Selfa quer dizer pedra, pedregulho, rocha. E quer dizer o quê? Não é rocha, a gente não é rocha de ser obstáculo na vida do outro, é a rocha de sustentação. Em Pedro, Jesus viu que o Evangelho seria ali sustentado, que Pedro seria como uma rocha, com o Evangelho levando. Não importa o que acontecesse externamente, Pedro seria. E Jesus não falou isso só para Simão Pedro, Jesus falou para nós, utilizando Pedro, mas para cada um de nós. Qual de nós já pode ser essa pedra? Não mais a pedra no caminho do outro, mas a pedra do sustento de uma frase, uma palavra, para ajudar quem precisa, levando um pouco de esperança a quem tem necessidade. Tá? E já chegando à finalização, eu quero ler só um poema aqui, bem interessante, de João de Deus, do livro Educandário de Luz. É um livro muito pequenino, mas de muita profundidade. Olha que poesia bonita. Sigamos com Jesus. Meus filhos, a nova era é divina primavera, nascente clara louça, ao sol do Evangelho vivo, busquemos trabalho ativo, enquanto raia amanhã. Partamos ao dia lindo, colhendo e distribuindo as flores do amor cristão. Convertamos nossa vida na bênção definida de paz e de redenção, onde a mente enferma e pobre de ignorância se cobre, na treva em que se conduz, passemos servindo em bando, felizes despertando os lírios alvos da luz. Onde a dor exibe chagas, angústias, misérias, pragas, desânimo e solidão, espalhemos com bondade as rosas da caridade que nunca fenecerão. Onde o frio é rijo açoite aos que choram sob a noite, sem a ternura de alguém, trazendo sentido e lume, libertemos o perfume das açucenas do bem. Onde a revolta se exprime na mágoa, no horror, no crime, nas hecatombes até plantemos com segurança verdes palmas de esperança para a vitória da fé. Comecemos desde agora, ao doce calor da aurora, servindo sem descansar. Quem no Evangelho não dorme, encontra colheita enorme nas bênçãos do eterno lar. E se alguém amaldiçoa nossa oferta humilde e boa, digamos sem aflição, por amor fazemos isto, sigamos com Jesus Cristo, filhos do meu coração. Que a paz do Cristo possa nos envolver a todos. Pode botar o finalzinho, para a última vez. Possa nos envolver a todos, que o estudo do Evangelho no lar seja por nós iniciado, nem que sabe 10, 15 minutinhos, lê uma página, faz uma prece, lê uma página, faz uma prece. Vamos levar Jesus para o coração, porque muitas vezes a gente sabe que Jesus está ao nosso lado, mas em algum momento temos convidado Jesus a estar conosco. É preciso que a gente acorde para isso. Vamos trazer Jesus de verdade, não aquele Jesus igrejeiro, não no sentido igrejeiro crítico, mas no sentido dos hábitos que foram criados pelo mundo. Vamos trazer o Jesus que liberta, que ama, que nos ensina, e essa doutrina consoladora que tanto nos encanta, mas que tão poucas vezes a gente tem olhos de ver. Vamos ouvir mais a voz sutil dos bons espíritos, que querem que a gente se ilumine, quando a gente aprender que é iluminando que a gente vai estar mais iluminado, que é ouvindo que a gente vai ser escutado, que é falando bem que a gente vai conseguir ouvir algo que também seja prazeroso para nós. Que Jesus possa nos envolver a todos, a gente conseguir voltar para casa
não mais dependendo que o outro apenas ore, mas a gente orando junto com o outro e sendo uma grande família universal. Que Deus nos abençoe. Paz no coração de todos, um beijão. Obrigado.